Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, meu amado ouvinte, meu irmão, meu amigo que me ouve agora. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Que aqueles que não têm a paz do Senhor Jesus possam receber a paz do Senhor Jesus. A minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. A paz que Jesus, Ele deixou, ela é de graça e ela excede a todo entendimento. Mais uma vez estou aqui para pregar a palavra do Senhor. É um trabalho de espontânea vontade, cujo qual foi inspirado por Deus esse trabalho. A única intenção é semear a palavra de Deus. A única coisa que você vai ouvir falar é da palavra de Deus. Daquilo que a palavra de Deus fala, é isso que a minha boca assim está aberta para falar. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Ouçam atentamente. Já sabemos que já é a hora final. Sabemos que já são dias finais sobre a face da terra. E já é a preparação, já está passando da hora da preparação. Pois todo aquele que tem o desejo da salvação, ele tem que estar preparado para se encontrar com Deus. Tomara você, meu ouvinte, meu amigo, meu irmão, esteja preparado para se encontrar com Deus. Porque, meus amigos, muitos vão se surpreender e muitos têm se surpreendido quando parte dessa vida sem Deus. Terrível coisa, meu amigo, é partir dessa vida sem Deus. Muitos estão a se enganar a si mesmos e estão dizendo que tem Deus no coração. Mas será, meu amigo? Será que caminhando você segundo o seu coração, você pode afirmar que tem Deus? A Bíblia diz que quem é de Deus ouve as suas palavras e pratica. A Bíblia diz que quem ama a Deus ouve a palavra de Deus e pratica. Então eu estou pregando hoje para uma geração que a maioria não crê mais nessa palavra. Eu estou pregando para uma geração hoje que a maioria tem uma religião, confessa, crê em Deus, mas nem todos têm o cuidado de serem cuidadosos em seguir a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma geração muito perigosa, onde espíritos enganadores estão seduzindo, enganando as pessoas e usando a própria palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento onde muitos estão a dormir na fé. Isso se chama-se o sono da indolência, que é muito perigoso. Sabem que Jesus está voltando, conhece o caminho que conduz ao céu, porém ainda continua sem ter compromisso com Deus. Meu amigo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Assim a palavra de Deus diz no profeta Isaías 55, versículo 6. Então, meu amigo, se eu prego o Evangelho para você, eu não tenho do que me gloriar. Está escrito, Paulo ele escreve numa das cartas e diz: se eu prego o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, mas ai de mim se eu não pregar o Evangelho, pois sobre mim está imposta esta ordenança. E mais uma vez, com a graça de Deus e com a ordenança de Deus, aqui estou para pregar essa palavra maravilhosa, essa palavra que outrora me libertou também, essa palavra que outrora me arrancou das garras de Satanás, essa palavra que outrora me tirou dos vícios da droga, da cachaça e toda a vida errada em que eu vivi sem Cristo. Pois é isso que o homem sabe fazer quando ele não tem Deus. Ele simplesmente vai caminhar para o inferno, achando que está tudo normal, achando que está tudo tranquilo, não tem nada a ver, tudo pode. O Deus só quer o coração. Mas o Deus da Bíblia, meu amigo, Ele não quer só o seu coração. Não, você pode ter certeza que Deus ele não quer seu coração, Ele quer o seu corpo, Ele quer a sua alma. Deus ele quer a sua alma, meu amigo. É isso que é mais valioso na vida do homem enquanto ele está vivo, se chama-se alma vivente. Porque é só isso, meu amigo, só isso que vai, após a morte, partir para a eternidade. Pois o corpo ele vai ser sepultado, mas vai ser consumido no pó da terra. Porque a Bíblia diz: do pó da terra tu vieste, e para o pó da terra retornará também. Nada trouxeste para esse mundo, e manifesto é que nada também levará dessa vida. Eu estou aqui com uma mensagem maravilhosa, que fala acerca da blasfêmia. Será que nós já temos blasfemado contra Deus e não sabemos? Eu quero assim ler a palavra de Deus, e assim eu peço que você possa dar ouvidos à palavra de Deus, você possa assim entender
o que é a blasfêmia. A blasfêmia contra Deus é algo muito sério. Se vão ser salvos ou não, a Bíblia só diz uma coisa: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Se não tem perdão, logo que não tem salvação. Porque para haver salvação tem que haver arrependimento. E para poder alcançar o perdão tem que ter arrependimento. Mas porém, o homem que blasfema contra o Espírito Santo, ele perde o temor. Ele não consegue se arrepender. E é por isso que não vai haver salvação para aqueles que estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Veja só, em Marcos capítulo de número 3, capítulo 3, versículo 20, assim está escrito a palavra de Deus: foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Olha só, então, presta bem atenção no que os fariseus, os escribas falavam de Jesus Cristo. Será que eles cometeram a blasfêmia? Será que eles nesse momento cometeram a blasfêmia contra o Espírito de Deus? Porque a Bíblia diz que Jesus expulsava demônios, e ali os escribas começaram a dizer: ele tem Beelzebu e ele está expulsando pelo príncipe dos Beelzebu, ou seja, ele tem demônio e é pelo o chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Os escribas falaram dessa forma de Jesus. Só que aí, continuando a palavra, Jesus vai dizer: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si, a mesma tal casa, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo, e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, sem então manietar primeiro o valente. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados. Veja bem, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, porém, toda sorte de blasfêmias que cometerem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então, já vemos que o que blasfema contra o Espírito Santo, ele é réu do eterno juízo, ou seja, perde a salvação. Ele não somente não tem o perdão, como perdeu também a salvação. E aí no versículo 30 diz que diziam: tem espírito imundo. Então veja bem, meu amado, a blasfêmia é algo que realmente é muito perigoso. É muito perigoso a blasfêmia. Muitas pessoas estão a blasfemar contra Deus sem saber. Porque muitas vezes, meu amigo, as pessoas estão a tocar não numa pessoa, mas estão a tocar nas coisas de Deus. Jesus, ele estava expulsando o demônio, como aqui estava escrito. A multidão se levantou contra. Os escribas começaram a então dizer: ele tem demônio, está expulsando demônio pelo espírito dos demônios, pelo Beelzebu, príncipe dos Beelzebu. E aí Jesus, ele diz: todo tipo de pecado, de blasfêmia ao homem será perdoado, porém uma só blasfêmia não será perdoada, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Veja bem, será que os escribas blasfemaram contra o Espírito de Deus? Naquele momento Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, a qual Isaías começa a pregar: e o Espírito de Deus me ungiu para pregar as boas novas, para pregar a liberdade aos cativos, libertar os cativos do cativeiro. Então Jesus estava cheio do Espírito Santo,
ele expulsava os demônios se sujeitavam ao Espírito Santo de Deus, a qual estava dentro dele. O Espírito Santo de Deus estava sobre Jesus, a qual João Batista, quando vai batizar Jesus Cristo, ele vê o Espírito Santo pousando sobre Jesus Cristo em forma de uma pomba branca. Jesus, ele não tinha espírito de Beelzebul nenhum, mas os escribas naquele exato momento cometeram a blasfêmia neste momento, porque chamaram o Espírito Santo de Beelzebul. Chamar o Espírito Santo de Beelzebul é blasfemar contra Deus. Chamar o Espírito Santo de demônio é blasfemar contra Deus. É claro que uma pessoa em sã consciência, ela nunca vai falar isso, mas muitas pessoas hoje estão sendo induzidas a Satanás. Então suponhamos, Jesus, ele estaria pregando a palavra aqui agora. Vamos usar a palavra de Deus como exemplo e usar Jesus como exemplo, porque estou aqui a falar de Jesus Cristo. Se Jesus estivesse aqui pregando a palavra agora, você está aí do outro lado ouvindo, não está gostando de nada do que está ouvindo, está discordando de tudo. E aí você fala, esse daí, ele precisa de libertação, esse daí está possuído pelos demônios. Nesse momento, amigo, você não feriu a pessoa, mas você feriu ao Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus quem fala através daqueles que se sujeitam a Deus, através daqueles que já não vivem mais para si, mas é Cristo quem vive. Então Deus, ele enviou os seus, mas nem todos o receberam. Ele veio para os seus também, os seus não receberam. Em Israel, Jesus nasceu em Jerusalém, porém ele não foi bem recebido ali. Ele foi blasfemado, ele foi zombado, ele foi escarnecido, ele foi rejeitado. Então, meu amigo, nós estamos a viver uma geração que zomba de Deus. Nós estamos a viver uma geração que perderam então a fé e estão deixando de lado o Evangelho de Deus, de Cristo, para seguir um outro caminho. Nós estamos vivendo um momento onde muitos estão blasfemando contra Deus. Muitos blasfemam quase todos os dias. Muitas pessoas ferem a pessoa de Jesus Cristo, blasfemando contra Jesus Cristo. Muitas pessoas blasfemam contra Deus, mas uma só blasfêmia não tem perdão. A blasfêmia é contra o Espírito Santo de Deus. Se você ferir a pessoa do Espírito de Deus, se perde a salvação. É o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo aqui no versículo de número 28, na verdade vos digo, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo. Meu Deus, é muito sério, porque vemos hoje pessoas evangélicos que não se sujeitam à palavra de Deus, que não dão credibilidade ao verdadeiro evangelho, porque hoje nós vemos duas classes, o joio e vemos também o trigo. Aquele que verdadeiramente serve e que prega tudo que a Bíblia diz sem ocultar nada, e temos aqueles que andam relaxadamente seguindo um evangelho light, um evangelho não segundo a Bíblia. E esses que andam segundo a carne, andam segundo o evangelho light, o evangelho sem renúncia, muitos deles estão a blasfemar contra o Espírito de Deus e até mesmo contra Deus. Por quê? Porque muitas vezes, meu amigo, nós vemos no exemplo, os discípulos, eles foram enviados por Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que muitos desses discípulos, as pessoas falavam também que eles estavam possuídos por demônios. Eles mandavam prender os discípulos de Jesus, os apóstolos, enquanto eles estavam pregando que se arrependessem. Enquanto Jesus, ele pregava contra a seita dos fariseus, eles simplesmente soltavam palavras contras, pegavam em pedras para tentar apedrejar Jesus Cristo. Os apóstolos passaram a mesma coisa. Então muitas pessoas estão blasfemando contra Deus, meu amigo. Deus, todavia, ele habita dentro do homem que tem compromisso com ele. E se Deus habitar dentro de mim, e você porventura, qualquer hora, em qualquer momento, disser que quem está falando minha boca não é Deus, mas é outro, você pode estar blasfemando contra Deus, porque assim fizeram os escribas,
acerca de Jesus, contra o Espírito de Deus. Os escribas fizeram isso. Jesus estava ali, cumprindo o que a palavra diz. Fui ungido para pregar aos cativos, para libertar os cativos do cativeiro, para pregar as boas novas. Então Jesus foi ungido por Deus para pregar as boas novas, a liberdade aos cativos, para tirar os cativos do cativeiro, ou seja, libertar aqueles que estão presos no pecado. E nesse momento que Jesus orava por um endemoniado, e ele expulsando os demônios, aí eles dizem, os escribas, eles dizem que tinham descido de Jerusalém, dizendo: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Então isso daqui é muito sério. Isso daqui que está a ser pregado é muito sério, meu amigo. É muito sério. Pois a salvação, meu amigo, a salvação, ela é uma só oportunidade. A salvação é uma só oportunidade. É uma única só oportunidade que o homem tem para adquirir a salvação. É só uma oportunidade. Já parou para pensar? Você perder essa chance da salvação, jogar ela fora, blasfemando contra Deus, sendo então agora o seu nome riscado do livro da vida, porque Jesus fala isso em Apocalipse capítulo 20, no versículo final, versículo 15: todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então todo aquele, naquele último dia, e que não for achado escrito o seu nome no livro da vida, ele vai ser lançado no lago de fogo. No último dia, Deus ele vai abrir os livros. Um livro é o livro das obras. Tudo que estamos a fazer está sendo escrito, está sendo anotado. Os anjos estão a escrever a sua história, a minha história. O que estamos a fazer nessa terra vai ser contra nós ou a nosso favor. É por isso que nós temos que buscar viver uma vida plena, uma vida reta, segundo a vontade de Deus. Por isso que nós temos que buscar viver uma vida segundo a vontade de Deus. E naquele dia, meu amigo, muitos vão dizer Senhor, muitos vão dizer, mas eu fiz isso, Senhor. Mas a Bíblia diz que nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas o que faz a vontade do Pai. Naquele dia muitos vão buscar se justificar, mas vai estar lá o livro das obras aberto. Esse livro das obras ele não vai esconder nada. Você vai tentar se justificar, quem sabe, para poder se safar, para você tentar se salvar, tentar fugir da condenação. Mas o livro das obras ele não vai simplesmente ocultar nada. Deus automaticamente ele tem a nossa ficha toda na palma das mãos dele. Assim como a justiça, ela tem a nossa ficha escrita e armazenada no sistema, Deus ele tem também no sistema dele, escrito no livro das obras, acerca de tudo que nós fazemos de bom, tudo que nós fazemos de mal, toda escolha boa, ela vai servir para a nossa salvação, mas porém, as escolhas más, as escolhas segundo o coração do homem, as escolhas que conduzem o homem à perdição, elas vão servir propriamente para a salvação, para condenação, não para salvação, mas para a própria condenação. Então todo aquele que não for achado escrito o seu nome no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. E a Bíblia diz que vai ser amarrado pé e mão, vai ser sem escapatória, vai ter como fugir. Então toma cuidado. A Bíblia é a palavra de Deus. A regra de fé é a palavra de Deus, é a Bíblia. Nós não devemos trocar a palavra de Deus por nenhuma religião. Não é porque foi a primeira religião, não é porque é a religião que foi revelada segundo o que estão dizendo, não. Nós não devemos trocar a palavra de Deus por religião nenhuma. Devemos seguir somente a palavra de Deus. Somente a Bíblia Sagrada deve ser a regra de fé para o homem ser salvo. A única regra de fé que salva o homem é a palavra de Deus, é a Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia, se o homem seguir, ele nunca vai errar o caminho do céu. O homem, ele vai ser salvo simplesmente por obedecer a Deus, simplesmente por ser discípulo de Cristo. Seguindo a palavra de Cristo, você é discípulo de Cristo.
Então Jesus, ele disse para fazer discípulos, mas fazer discípulo para quem? Para profeta A, profeta B, pastor da tal congregação, não. Fazer discípulos para Deus, para Cristo, porque o discípulo, ele não vai seguir, não é a mim, não é eu que salvo, ele vai seguir a Jesus, porque é Jesus que salva. Não é pastor que salva, não é profeta, não é bispo, não é padre, não. Quem salva é Jesus. Então nós temos que ser discípulos de Cristo. Seguidores fiéis da palavra de Cristo serão salvos. Mas seguidores de homem naquele dia, meu amigo, vão ficar surpresos. Vão simplesmente entender o quanto foram enganados. É por isso que Jesus falou que aqueles que seguem a palavra dele nunca errará o caminho do céu. Jesus, meu amigo, ele está voltando. Essa palavra que eu estou pregando aqui, ela é muito importante. A blasfêmia contra Deus, a blasfêmia contra Jesus, até tem perdão, mas contra o Espírito Santo, amigo, automaticamente o nome é riscado do livro da vida. E aí, segundo o que está escrito no versículo 29, no capítulo 3 de Marcos, versículo 29, a Bíblia diz que ele será eternamente réu do juízo. Os escribas fizeram isso, cometeram a blasfêmia contra o Espírito de Deus, porque os escribas, eles acreditavam nos profetas, acreditavam em Moisés, eles não acreditavam na palavra de Jesus, sendo que Jesus é o Salvador. Os escribas e os fariseus seguiam homem, mas a glória a Deus. Dá uma pausa aqui, meus irmãos. Acabou, filha. Eita, o celular esquentou. Então veja bem. Graças a Deus. O microfone ali. Glória a Deus. Aí, irmão Heleno, nossa, seu microfone aí, ó. Vou usar ele pela primeira vez, irmão. Ele serviu aqui agora pra mim, porque acabou a bateria, né, do meu receptor. Acabou a bateria. Eu vou usar esse aqui. Tá dando mau contato o receptor. Eu vou usar o microfone. Som. Graças a Deus. Então, continuando a mensagem do Evangelho, acerca da blasfêmia, meu amigo. Muitas pessoas têm blasfemado contra Deus nesses dias finais. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é consciente. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, ela é consciente. Muitos blasfemam contra Deus, contra Jesus Cristo, contra o Deus Pai, sem saber. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é consciente. Ela é consciente. Ateus estão a blasfemar contra Deus, satanistas estão a blasfemar contra o Espírito Santo, falsos profetas, meu amigo, a maioria deles não tem salvação. Por quê? Porque já blasfemaram contra o Espírito Santo. Então o espírito do falso Cristo, o espírito do anticristo, ele está entronizado dentro de um falso profeta. É por isso que um falso profeta, ele é intitulado a falso profeta, porque uma vez blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, a pessoa ela perde o temor. Uma vez perdendo o temor de Deus, a pessoa não consegue mais se arrepender, ela não consegue mais deixar os seus maus caminhos, ela não consegue mais tornar ao primeiro amor, uma vez que a pessoa blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Então veja por que a blasfêmia do Espírito, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, ela nos deixa
fora da salvação e nos faz tornar réu do juízo. Porque uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, ela não segue mais o caminho de Deus, ela não consegue mais seguir a palavra de Deus, nem consegue mais ouvir falar de Deus, não consegue viver sem zombar de Deus. E assim, meu amigo, muitos estão vivendo. Muitos falsos profetas falam contra a palavra de Deus. Muitos falsos profetas falam de Deus para benefício próprio. Para próprio benefício, muitos falam de Deus. Eu percebi algo. Há um certo tempo atrás, o Papa Francisco, ele abre a Bíblia e ele mostra, tá vendo isso daqui? Ele diz, aqui está escrito a história do fracasso de Deus. Isso saiu da boca do Papa. Isso foi uma blasfêmia que ele soltou contra Deus. Ele diz, aqui está escrito a história do fracasso de Deus. Aí ele diz que o fracasso de Deus foi quando Jesus morreu na cruz. Ele disse que isso foi um fracasso de Deus. O que esse homem ele cometeu nesse momento? A blasfêmia contra Deus. Porém, a blasfêmia contra o Espírito de Deus, ela faz com que o homem ele perca a sua salvação. Então, Jesus estava pregando o Evangelho, expulsando demônios. Os escribas, eles olham Jesus expulsando os demônios e falam dessa seguinte forma. Ele diz assim, tem Beelzebu e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Aí Jesus, ele fala o seguinte no versículo de número 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmias com o que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então Jesus ele estava falando da blasfêmia. Os escribas cometeram uma blasfêmia muito grande. A maior de todas as blasfêmias é quando se fere a pessoa do Espírito Santo de Deus. A pessoa que fere o Espírito Santo de Deus, ele está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, e assim ele perde a sua salvação. Então veja bem, meu amigo, Deus perdoa um bandido? Sim. Se ele se arrepender, sim. Um assassino, um esquartejador, um estuprador, sim. Todo pecado Deus perdoa, sim. Pode ser o maior criminoso de todo o planeta Terra, se ele não tiver blasfemado contra o Espírito Santo de Deus, amigo, Deus perdoa. Quantos satanistas, meus amigos, já se converteram? Conhecemos grandes pregadores que já foram satanistas, que já foram ateus, que já foram gays, lésbicas. Conhecemos pessoas que se converteram. Por quê? Deus perdoa tudo que é pecado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não. E essa blasfêmia que o homem tem que tomar cuidado para não cometer. Uma vez que a pessoa se afasta de Deus, ela se esfria, o seu coração se endurece. O diabo consegue fazer você se endurecer até certo ponto, que você começa a pecar contra Deus e vai se esfriando. Você vai deixando o temor de Deus, até chegar ao ponto de blasfemar contra o Espírito de Deus. É isso que Satanás mais quer. Quando o homem se desvia da presença de Deus, é isso que o diabo mais quer. Você blasfema contra o Espírito de Deus, porque blasfemando contra o Espírito de Deus, ele sabe que você não pode mais ser salvo. Mas enquanto o homem, ele permanece na rebeldia dessa terra, da vida, em seus caminhos errantes, sendo os piores caminhos possíveis, se ele se arrepender, ele obtém o perdão de Deus. Se o homem cometer o pior crime dessa vida, a sociedade ela vai cobrar cada crime, cada dia, cada ano, você vai ter que pagar. Jesus ele pagou o alto preço na cruz justamente por isso, para que o homem possa obter o perdão de todos os seus pecados. Deus perdoa prostituta, perdoa lésbica e gay, perdoa também. Perdoa o homem que matou 70 pessoas, matou 1000 pessoas, ele perdoa. Até se Saddam Hussein tivesse arrependido, se é que se arrependeu, não sei, Deus perdoaria.
se não tivesse, é claro, ferido a pessoa do Espírito Santo de Deus. A única coisa que deixa o homem fora da salvação, que faz Deus não perdoar, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então veja bem, meu amigo, você que me ouve aí do outro lado, você que está me ouvindo aí agora, porque eu sei que tem pessoas aí dentro dessa galeria que zomba, que não pode ouvir essa pregação, não pode ouvir minha voz, e já começa a murmurar. E Deus está falando aqui agora nessa pregação, Deus está falando aqui agora nessa mensagem. Toma cuidado para não blasfemar contra o Espírito de Deus. Toma cuidado para não perder sua salvação, porque assim como eu estou fazendo aqui agora, Jesus também estava fazendo. Só que os escribas blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, porque falavam que quem estava dentro de Jesus era o espírito do Beelzebul, era o príncipe do Beelzebul, e era o Espírito Santo de Deus que habitava em Jesus. E era o mesmo Espírito que habitava dentro de Jesus que está habitando dentro de mim aqui agora. E eu prego para você essa palavra hoje, segundo o Espírito de Deus, segundo o Espírito Santo de Deus, pelo mesmo Espírito que Jesus pregou as boas novas e libertou os cativos. Eu prego essa mensagem aqui agora. É nessa autoridade, a mesma autoridade que Jesus deu para os discípulos e para os apóstolos. Essa autoridade Deus colocou a todos os seus servos para estar pregando. Então, meu amigo, tem salvação para você. Ainda existe oportunidade para você. Não deixe seu coração se esfriar e se endurecer a cada dia mais, não. Não deixe esse coração se endurecer cada dia mais, não, amigo. Ô, minha amiga, o diabo, o que ele mais quer é que o homem perca a salvação. Uma vez blasfemando contra o Espírito Santo, não tem mais perdão. Pode pedir 70 vezes, 1000 vezes perdão, você não vai conseguir obter o perdão quando blasfemar contra o Espírito Santo. Estou lendo aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, no versículo 29. Olha só: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Sabe o que é eterno? Sabe o que é juízo? Juízo é o que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20. Juízo não é a pregação que você ouve falar, ele está julgando, não. Juízo é o que está escrito em Apocalipse capítulo de número 20. Vi grandes e pequenos diante do grande trono branco, e aquele que está sentado sobre o seu trono, que julgava os mortos segundo as suas obras. Isso é julgamento, isso é juízo. Então é esse juízo que vão participar falsos profetas, vão participar os blasfemadores, vão participar os escarnecedores, os zombadores de Deus, vão estar lá cara a cara com Deus. Aqueles que blasfemaram contra Deus, que zombaram, que duvidaram, rejeitaram, eles vão ter que ter a coragem de estar cara a cara com Deus. Mas a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Naquele dia, todos aqueles que falavam que Ele era apenas uma fábula, era apenas uma história de fábula, é apenas um livro de imaginação humana, esses mesmos vão falar que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, com o seu joelho dobrado. Os cientistas que tanto falam que Deus não existe, que dão risada e falam que essa Bíblia é apenas uma literatura, é apenas uma fábula, aquele dia de joelhos vão falar que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Toma cuidado, jovem. Toma cuidado com os ensinamentos. Toma cuidado com o que está aprendendo hoje. Leia a palavra de Deus, amigo. Leia a Bíblia Sagrada. Porque simplesmente o mundo, ele jaz no maligno. O mundo, ele tem um sistema. Esse sistema, ele é governado pelo diabo. O diabo está ensinando dentro das escolas, desde pequeno, os nossos jovens a não crer em Deus, a não crer na palavra de Deus. Desde pequeno estão aprendendo a ser contra a palavra de Deus.
Porque a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1 que Deus criou os céus, que Deus criou a terra, Deus criou o homem. Você entra na escola, o professor fala: a terra não foi criada por Deus, foi criada na explosão de um Big Bang. O homem, evolução do macaco. É isso, essa mentira que está sendo então colocada dentro do coração dos jovens, das crianças. Mas eu quero te alertar, meu amigo, leia a palavra de Deus, porque ela é a inspiração de Deus. As primeiras palavras foram escritas pelo dedo de Deus. Os 10 mandamentos não foi o dedo de Moisés que escreveu, não. Os 10 mandamentos foi escrito em pedra pelo dedo de Deus, pelo dedo do Criador dos céus e da terra. A Bíblia foi escrita. Então a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso, seja Deus verdadeiro. A ciência seja mentirosa. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é verdadeira. A Bíblia, ela é verdadeira, ela é inspiração divina de Deus. E a Bíblia está dizendo acerca da blasfêmia. Isso aqui eu vou ressaltar até o fim dessa pregação, porque é acerca disso que Deus quer falar com você agora. Toma cuidado, amigo. Muitos estão se esfriando. Jesus, ele fala acerca dos sinais do fim. E Jesus, ele fala que um dos sinais, lá em Mateus capítulo 24, está escrito todos os sinais do fim. E aí Jesus, ele fala que um dos sinais do fim é o amor de muitos se esfriando. O amor de muitos se esfriará. Por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos tem se esfriado. Qual que é o motivo do amor de muitos se esfriar? Qual que é o motivo de muitos estar frio? De muitos estar frio na fé, de ter esfriado o seu amor para com Deus e ter abandonado os caminhos do Pai. Qual que é o motivo? Por ter se multiplicado o pecado, a iniquidade, que vai se esfriando o amor de muitos, o coração de muitos vai se endurecendo. Esse é o primeiro motivo que leva o homem a blasfemar contra Deus: se esfriar o coração, se esfriar na fé. Muitos evangélicos já começam a se perguntar: será que Deus existe mesmo? Eu já ouvi isso. Será que Deus mesmo existe? Através dessa dúvida, o diabo consegue fazer o homem se tornar um ateu e blasfemar contra o Espírito de Deus e assim perder a salvação. Toma cuidado, toma cuidado. As pessoas estão se esfriando na fé por causa da iniquidade. Sabe o que é iniquidade? A iniquidade não é somente o pecado, não. A iniquidade não é somente pecado. A iniquidade é o pecado que o homem comete e não se arrepende. A iniquidade é um pecado que a pessoa comete sabendo que é errado, mas ele tenta esconder. Ele comete todos os dias, ele comete a todo momento. A iniquidade é um pecado não confessado, é um pecado de estimação. É um pecadinho de estimação. É aquele que não tem nada a ver. Aquele nada a ver é uma iniquidade. Aquele que você acha que pode, eu acho que um pouquinho pode, é a iniquidade. Então, um exemplo da iniquidade é a mentirinha pequena, a mentirinha do bem. Mentirinha do bem, para poder se dar bem. Um pouquinho só de bebida, né? Para poder esquecer os problemas, ficar mais leve. É iniquidade. Então, a iniquidade é o pecado que o homem comete. Ele erra sempre naquele ponto, mas ele não busca se arrepender, não busca abandonar o pecado. Então, a iniquidade aumentando, o amor de muitos se esfria. E o amor de muitos se esfriando, o resultado é a blasfêmia. Blasfemou contra Jesus, Jesus até perdoa. Blasfemou contra Deus, Deus até perdoa. Blasfêmia é o pecado mais grave que tem. Mas o único pecado que Deus não perdoa é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então não fica, meu amigo, surpreso quando você vê um ex-presidiário pregando a palavra de Deus, quando ele tiver se arrependido, não. Porque Deus, ele perdoa. Ele lança o pecado no mar do esquecimento. Deus pode até limpar a ficha dele.
até a ficha Deus pode limpar. A sociedade, meu amigo, ela perdeu a misericórdia. Porém, Deus, ele continua sendo misericordioso. Não se assusta não, meu amigo, quando você vê uma missionária, ex-lésbica, ex-prostituta pregando, não, porque Deus perdoa. Mas agora uma coisa que você nunca vai ver é uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo de Deus pregar a palavra de Deus, você nunca vai ver. Por que você nunca vê Papa, em toda a história, um Papa se converter a Jesus Cristo? Por quê? Porque a maioria, meu amigo, a maioria segue o sistema. O sistema fazem eles blasfemar contra o Espírito de Deus. O sistema faz eles um falso profeta. E o falso profeta, ele não se arrepende. O falso profeta, ele não se converte. Você vê padre se convertendo, você vê satanista, macumbeiro se convertendo, você vê feiticeiro se convertendo. Mas por que você não vê papa se convertendo? Porque eles blasfemam contra o Espírito de Deus. Como fez o Papa Francisco, abriu a Bíblia e falou: aqui está escrita a história do fracasso de Deus. E ele fala, quando Jesus morreu na cruz, o que ele cometeu ali? Blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra o Espírito de Deus, porque quem está dentro de Jesus é o Espírito de Deus. Então Jesus não foi derrotado por ninguém. Ele disse: ninguém tem poder sobre mim, mas a minha vida eu entrego, eu a dou. Jesus deu a vida dele por todos os pecadores, para que todos os pecadores venham se arrepender, para que todos os pecadores tenham direito à salvação, para que todos aqueles que se arrependendo e se convertendo dos seus maus caminhos possam herdar a salvação, o reino de Deus. Então tudo tem limite. Nós vemos que até o perdão tem limite. Jesus, até o momento que apanhou, perdoou. Até o momento que Jesus foi humilhado, perdoou. Foi até crucificado e até supostamente mataram Jesus, porque ele não está morto. Ele perdoou, falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Até aí tudo bem. Aqueles soldados romanos, eles abriram a boca e confessaram: matamos o Filho de Deus. Verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Eles se arrependeram, meu amigo. Houve um que não se arrependeu, Judas, aquele que se enforcou, que se suicidou. O suicídio é um pecado também, amigo. Esse pecado também não tem perdão. Porque uma pessoa, meu amigo, que se suicida, é porque ela simplesmente, ela não está disposta a se consertar, não está disposta a se arrepender, não. Ela quer pôr um fim em tudo, achando que vai ficar tudo bem. Judas fez isso, ele não se arrependeu. Mas agora Pedro, o que negou Jesus 3 vezes, ele cometeu um pecado grave. Ele cometeu um pecado muito grave. Ele negou ao próprio Senhor, ao próprio Salvador 3 vezes. Ou seja, ele negou o Pai, negou o Filho, negou o Espírito Santo de Deus. Mas Pedro foi salvo. Pedro se arrependeu. Pedro não somente negou Jesus 3 vezes, mas como também confessou Jesus 3 vezes. Jesus, ele fez Pedro confessar a Deus. Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, eu amo. Jesus pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas, Pedro? Sim. Então Jesus, pela 3ª vez, ele pergunta, e no final ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Mas Pedro não tinha negado Jesus 3 vezes, mas agora ele confessou também Jesus 3 vezes, se arrependeu. Sabe o que aconteceu? Pedro ganhou quase 3.000 almas no primeiro discurso. Num só único discurso, Pedro ganhou quase 3.000 almas, e elas se agregaram para o reino de Deus. Então isso mostra que qualquer pecado que o homem cometer, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que não tem perdão, qualquer pecado que o homem cometer tem perdão. Pedro, ele negou Jesus, mas se arrependeu. Agora Judas não se arrependeu. Tentou resolver com as próprias mãos, se suicidando. Condenação na certa. Todo ser que se suicida, todo homem que se suicida, ele já é réu do juízo. Porque, meu amigo,
É Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida. O homem não tem poder para tirar a vida nem de si próprio, quanto mais do seu próximo. Quem dá a vida é Deus. Então Deus não perdoa blasfêmia contra o Espírito de Deus. E é nisso que nós temos que tomar cuidado. Por isso que nós temos que voltar ao primeiro amor. É por isso que você que me ouve, você precisa se arrepender, para você não se esfriar, para você não se esfriar na fé, e assim cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo e se tornando um réu do juízo. É por isso que precisamos se arrepender. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos, meu amigo, todos pecaram. A Bíblia diz que se nós dissemos que não temos pecado, nós mentimos e enganamos a nós mesmos. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, mentimos e enganamos a nós mesmos. Você vê que realmente é enganoso o coração do homem. O coração do homem é enganoso. Jeremias capítulo 21. Jeremias, o profeta Jeremias, ele prega: enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa vida. Por que o coração do homem é enganoso? Porque o homem, ele se engana pelo bem que ele faz. Tem muitas pessoas que acreditam que por fazer o bem não serão condenados. Tem muitas pessoas que acreditam fielmente que a caridade vai salvar eles. Tem muitas pessoas que acreditam que não fazer o mal para ninguém vai trazer salvação. Não traz. O que traz a salvação é Jesus. O que traz salvação é o sangue de Jesus. O que traz salvação é somente Jesus Cristo. Não é obra de caridade. Não é simplesmente fazer o bem e deixar de fazer o mal. Mas a salvação está em Cristo. E é por isso que Jesus, ele disse que quem segue a Ele nunca caminhará em trevas. Quem anda na luz nunca caminhará em trevas. E a luz, ela veio ao mundo. A luz é Jesus. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram e serviram mais as trevas do que a luz, que é bendita. Então o que eu quero pregar para você, meu amigo, é isso que a Bíblia diz: tem salvação. Enquanto existe vida, tem perdão. Enquanto o homem tiver vida e não tiver pecado contra o Espírito Santo de Deus, tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, perde a salvação. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus está quando você fere a pessoa do Espírito Santo. E é isso que você tem que atentar. É nisso que você tem que tomar cuidado, para não blasfemar contra Deus e não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Porque já é a hora final, amigo, e todos vão ter que comparecer diante de Deus, meu irmão. A apostasia, ela está tomando conta. É um sinal da vinda de Cristo, é apostasia, abandono da verdadeira fé. E muitos estão abandonando a verdadeira fé. Muitos estão abandonando a verdadeira fé. Muitos estão seguindo uma fé fingida, uma fé falsa, uma fé não segundo a Bíblia, mas segundo a palavra dos homens. Apostasia, abandono da fé. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, acautelados. Jesus falou dos falsos profetas que vêm até agora em pele de cordeiro, mas por dentro eles são lobos devoradores. É tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de se consertar, endireitar os caminhos. É tempo de se consertar tudo que está torto, de se endireitar tudo que está torto. É tempo de colocar a vida em ordem diante de Deus. É tempo de estar confiante em Deus e preparado para encontrar com Deus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo.
a hora final, a geração final, a geração da volta de Cristo, a geração do arrebatamento, a geração dos eleitos, dos escolhidos, se prepara para encontrar com Deus. O arrependimento é um dos caminhos que vai te levar até a reconciliação com Deus. Um dos caminhos que nos leva a ter reconciliação com Deus é arrependimento. Não é assim no relacionamento? No relacionamento a dois não é assim? Você confessa que errou, conversa e fica tudo bem? É assim com Deus, amigo. Pecou contra Deus, confesse diante de Deus e deixa onde você errou. Para você se reconciliar com Deus, você tem que não somente confessar, mas também deixar. Não é assim no relacionamento a dois? Jesus é o esposo, a igreja é a noiva do Cordeiro é a igreja, o Cordeiro é Jesus Cristo, ele vai se casar com a noiva. Mas a noiva, ela está corrompida, ela está se prostituindo, está adulterando, e é por isso que precisa se reconciliar. Mas as pessoas estão se prostituindo e estão adulterando contra Deus com o pecado, deixando de servir a Deus, deixando de ter compromisso com Deus e se entregando a ter compromisso com o pecado. Volta ao primeiro amor, volta às primeiras práticas, às primeiras obras. Lembra-te de onde tu caístes e te arrepende-te. Senão o Senhor, ele virá sobre ti. O Senhor, ele virá sobre ti, meu amigo. Deus, ele vai vir sobre ti, ele vai cobrar o que é dele, pois ele é o bispo das almas, e toda alma ela tem que estar sujeita a Deus. E ele vai perguntar, ele vai requerer o que nós estamos fazendo com a alma, o que você está fazendo com a alma, o que Deus colocou dentro desse corpo vivente, meu amigo. Deus vai requerer de você, como a pregação que foi feita aqui ontem em Salmos: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa, meu amigo, morrerá. Condenação eterna. Lembra, meu amigo, que enquanto ainda há vida, há esperança. Está respirando, não espera morrer não. Após a morte segue juízo, meu irmão. Está respirando, está caminhando. Então pede perdão, se conserta diante de Deus. Uma coisa é certa, após a morte segue juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Para o homem está ordenado morrer uma única só vez, vindo então após a morte o juízo, ou seja, uma só morte. Após a morte não tem reencarnação, não tem purgatório, não tem uma outra vida na próxima reencarnação, não. Após a morte não tem purgatório, lugar de purificação, para o homem se arrepender e refletir na vida, não. Após a morte, já está destinada a sua alma. Para onde ela vai passar a eternidade? Ou a alma ela vai para o céu, o seio de Abraão, descanso eterno, descanso até a volta de Cristo. Ou a alma ela vai para o inferno, aonde não é a condenação final, é a condenação para aqueles que descem a sepultura neste exato momento, e ali vão ficar até o juízo final, aonde Deus vai então simplesmente decretar a pena. A pena máxima não é inferno, não. A pena máxima não é o inferno, é lago de fogo e enxofre. São dois lugares. O primeiro lugar é o que as pessoas descem no exato momento que morrem, sem se arrepender, chama-se inferno. O segundo lugar, no juízo final, lago de fogo e enxofre, é ainda pior. É ainda pior. Você já deve ter queimado alguma vez na manteiga, na água quente. Aquilo ali é uma demonstração, é 10% do que uma pessoa vai enfrentar no lago de fogo e enxofre no dia final. Se você já queimou um pedacinho do dedo, uma partezinha do corpo, você já sabe o tanto que dói o fogo. Aquilo ali é uma porcentagemzinha mínima do que muitos vão enfrentar
na condenação eterna no lago de fogo e enxofre. O inferno não é a sentença máxima. A sentença máxima é o lago de fogo e enxofre. O inferno é um lugar quente, onde as pessoas estão sofrendo, sim. Mas agora o lago de fogo é o mar. Imagina aquela lava do vulcão em erupção. Imagina aquilo ali queimando, derretendo o corpo inteiro. É tempo de refletir, meu amigo. Não é isso que você vai querer para sua alma. Não é isso que você vai querer para sua vida. Vão estar conscientes. A parábola do rico e Lázaro mostra que vão estar conscientes. Porque a Bíblia mostra na história que Jesus conta do rico e Lázaro. Lázaro, ele existiu. Lázaro era aquele mendigo. Lázaro era aquele que Jesus ressuscitou dentre os mortos após o 4º dia. Mas Lázaro, a Bíblia diz que ele morreu e o rico morreu. Lázaro foi para o seio de Abraão, foi para o descanso. O rico desceu ao Hades, o inferno, o tormento. A Bíblia descreve que o rico ele estava lá clamando socorro. E aí vem na memória: eu tenho 5 irmãos na terra. Envia Lázaro na terra para falar com os meus 5 irmãos, para que eu não venha parar nessa condenação. Então nisso nós refletimos e vemos que na condenação eterna, no inferno, no lago de fogo e enxofre, o ser humano vai estar sofrendo a punição, as dores, consciente, se lembrando de toda a oportunidade que perdeu e de tudo que podia ter feito e não fez. Aí esse homem que estava clamando no tormento do inferno, ele começa a dizer: Pai Abraão, pede Lázaro para que molhe a pontinha do dedo em água e refresque a ponta da língua, porque estou atormentado nessa chama. Veja bem como que é a descrição. Não é uma história, não é uma fábula, não é uma parábola, é uma história verdadeira. Jesus usou uma história, um fato real, para poder mostrar uma realidade, porque o inferno não é uma história criada, é algo real. E nisso nós vemos que o homem vai ser atormentado eternamente e consciente, tendo consciência e sentindo todas as dores. Por isso, meu amigo, você precisa escolher bem. Por isso, meu amigo, você precisa se endireitar, fazer tua escolha nessa vida, que após a morte será dada ao homem, segundo as suas obras o céu, ou segundo as suas obras o inferno. E é por isso que a Bíblia diz: escolhe hoje entre a vida e entre a morte. Jesus, ele disse: eu venho e vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Então Jesus veio para que tivéssemos vida no céu, para que tivéssemos essa vida abundante. E essa vida abundante, até essa vida abundante hoje, estão conseguindo perverter e distorcer ela, porque a vida abundante, meu amigo, não é na terra. A vida abundante não é neste mundo, não é nessa vida, é no céu. A vida abundante que Jesus prometeu é a salvação. É a salvação que Jesus prometeu. Muitos estão a pregar por aí que vida abundante é ter o melhor da terra. Não é isso que Jesus prometeu. Muitos estão pregando que por aí vida com abundância é ter riqueza, é ser rico, é ser próspero, é ser farto, é ter tudo do bom e do melhor. Não. A vida abundante que Jesus veio para dar ao homem se chama-se salvação da alma. Está escrito em João capítulo 14. Eu irei para o Pai, vos prepararei uma morada, para que aonde eu esteja, todos vocês estejam comigo também. Então Jesus, ele disse que na casa do Pai há muitas moradas, e ele disse: eu irei, vos prepararei lugar, virei novamente, vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejam vocês também. Então é essa riqueza que Jesus prometeu. A única promessa de Jesus se chama salvação. A única promessa de prosperidade de Jesus para o homem se chama-se salvação. Você quer uma riqueza maior que isso? Porque da terra você não vai levar nada. Você vai viver uma eternidade. Vai viver uma vida eterna, infinita. Vai levar nada. Tanto para o inferno como para o céu não se leva nada.
Que a Bíblia diz que do pó da terra viemos, do pó da terra retornaremos. Nada trouxemos para essa vida e também não vamos levar nada dessa vida. Então é por isso que Jesus falou: buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, para que as demais coisas Deus possa acrescentar. Por isso que Jesus, ele incentivou, ensinou a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que ele possa acrescentar as demais coisas. Mas nos dias de hoje, muitos não têm mais o desejo da salvação, só pensam nas coisas de baixo, só pensam nas coisas terrenas. Muitos não têm mais o desejo da salvação, infelizmente. A Bíblia vai dizer que muitos, o Deus deles é o ventre. Deus deles é o ventre. Ou seja, satisfação própria. Muitos estão vivendo em prol de satisfação própria. Toma cuidado, amigo, pois a salvação é algo muito sério. Enquanto ainda tiver a vida, ainda vai ter esperança, vai haver o perdão, mas a Bíblia vai dizer, Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está perto. Enquanto Ele está perto, buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele vai ter tempo que não vai achar mais. Vai haver um momento em que o homem vai ter desejo de ouvir as palavras de Deus e não vai ter mais esse prazer. Hoje muitos têm o repúdio de ouvir as palavras de Deus, mas conforme está escrito na palavra do Senhor, conforme está escrito na mensagem do Evangelho, nos profetas, em Amós, capítulo 8, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas ouvir as palavras do Senhor, e irão errantes de um mar até o outro, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Então, a palavra de Deus tem uma promessa: busca ao Senhor enquanto se pode achar. E agora em Amós, Deus está falando que vai haver tempo em que os homens vão caminhar de um lado para o outro, vão caminhar em todos os confins da terra, buscando com muita sede e com muita fome ouvir a palavra de Deus, mas não vão ouvir mais, não vão ter mais esse privilégio, não vão ter mais essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. É por isso que Isaías recomendou: busca o Senhor enquanto se pode achar. Porque Deus, ele determinou um tempo, meu amigo, para o homem buscar a Deus. Tudo foi colocado no limite. Deus colocou um limite em tudo, no céu, na terra, nas águas, na luz, na escuridão. Até o perdão, como eu preguei aqui, tem um limite. Blasfemar contra o Espírito Santo perde a salvação. E até existe um momento em que você vai buscar Deus e não vai encontrar mais, após a morte. Ninguém que não buscou a Deus em vida, ninguém que não buscou a Deus em vida, ele não vai encontrar Deus após a morte. A pessoa que não buscou a Deus em vida após a morte, ele não vai encontrar. A pessoa que rejeitou os caminhos do Senhor enquanto estava vivo, enquanto podia encontrar Deus, após a morte ele não vai ter mais como se consertar, não vai ter mais como se arrepender, que após a morte segue-se é juízo. Por isso que é bom nós crermos na palavra de Deus, é bom você crer no que diz a Bíblia, é bom você dar credibilidade que a palavra de Deus diz, no que está sendo pregado. Porque aqui não tem ninguém com brincadeira, aqui não tem ninguém perdendo tempo, não tem ninguém desocupado aqui. Muito pelo contrário, tem duas profissões, a que me sustenta e essa profissão de servir a Deus. Muito pelo contrário, não tem ninguém brincando com Deus, ninguém falando de Deus em vão, mas tudo que está sendo falado é para o aviso, para o nosso aviso, é para o seu aviso. Você que me ouve, você tem a escolha entre a vida e entre a morte, entre o céu e o inferno. O homem tem essas duas escolhas. Escolhe hoje. O que você tem escolhido, amigo, até aqui nesse momento? Para onde irá a tua alma? Para quem você tem reservado a tua alma? Porque um dia vão pedir a tua alma. A Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário,
Ele anda fugindo e bramindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. O diabo está babando, pedindo a tua alma. Ele está como um leão faminto e feroz, buscando a quem ele possa tragar. Só basta você simplesmente estar caminhando desapercebido, despreocupado. Só basta você estar caminhando sem Deus. E aí vão pedir a tua alma. E conforme para quem você tem reservado a tua alma, meu amigo, para esse mesmo ela será destinada ou para o céu ou para o inferno. Creia na palavra de Deus, como o apóstolo Paulo pregou, e será salvo tu e a tua casa. O apóstolo Paulo ele pregou dizendo: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus não é só confessar com a boca e falar que crê, não. Crer no Senhor Jesus é executar as palavras dele, é colocar em prática as palavras dele. Tiago 1:22, não sejais somente ouvintes da palavra de Deus, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus. Sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Porque o que ouve engana a si mesmo. O que ouve e não põe em prática, ele engana a si mesmo. Muito evangélico é iludido, achando que está indo para o céu e está indo para o inferno. Muito católico soberbo por aí está achando que está indo para o céu e está indo para o inferno. E muitos religiosos que estão achando que está caminhando para ter encontro com Deus, mas está indo para o inferno. Porque Jesus falou assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aquele que faz a vontade de Deus. É para esse que está reservado o reino dos céus. É para esse que está reservado a salvação. Para aqueles que fazem a vontade de Deus.